Fala galera, hoje venho com um vídeo aqui bem especial, pra mim é bem especial. Estou aqui no barragem, praticamente dentro do território indígena da Tandodeporã, aqui da Estrada de Onang. Só que esse sítio específico não faz parte da terra indígena, esse sítio aqui é particular. Inclusive esse sítio tem muita história pra mim, porque eu morei aqui. Eu morava na Zona Leste, só que meu pai é corretor de imóveis, e tinha um escritóriozinho de imobiliária. Aí eu sempre ajudei ele no escritório. Só que a imobiliária não estava mais dando dinheiro e ele acabou se aposentando de corretor. E começou a procurar serviço de caseiro, né? Aí foi que ele conseguiu emprego de caseiro aqui nessa chácara. Isso foi em 2011. Não, minto, 2012. No meio de 2012. Ele conseguiu emprego de caseiro para trabalhar nesse sítio aqui. Ele fazia o quê? Basicamente limpeza. Ele passava a maquininha, ele mantinha todo esse sítio aqui, tem esse matagal todo. Ele não tinha parado, ele ajudava a limpar essa estradinha. Manutenção básica. Basicamente, manutenção. O patrão do meu pai ainda plantava bonsai na época, né? Aí ele fazia praticamente o serviço de limpeza aqui na chácara. Sempre montou o mato bem paradinho e cuidar do sítio, né? Só que chegou no ano seguinte, tanto eu quanto meu irmão mais novo consegui uma indicação para trabalhar de cobrador de ônibus na aviação Cidade Dutra, que é a atual aviação Grajaú, aqui da Zona Sul. Aí nessa a gente pensou de casa pra morar na Sul, né? A gente tava no Cangaíba ainda. Tinha ficado eu e ele morando lá no Cangaíba. E eram duas casas, dois quartos e cozinha. Inclusive eu tô indo lá, antes de mostrar o galpão, eu vou filmar a casinha que a gente morou. Aí um dos quartos de cozinha era que meu pai tava morando com minha mãe. Aí outro quarto de cozinha, eu fiz uma proposta pro dono do sítio. Na época, se eu não me engano, era R$200. Dá R$200 aí, que eu alugo essa casa aí. Eu aluguei, não é um preço bom, passou assim no meio do nada, sendo que meu pai era caseiro dele, que o certo seria de graça, né? Mas só para não ficar vinculado com meu pai, eu preferi pagar um aluguel que era a base do aluguel de quarto e cozinha da região. E R$200 na época, já estava lá em Palheiros, né? Mas eu aceitei essa proposta dos R$200 aí que ele fez, porque eu queria ficar do lado do meu pai. Foi que a gente mudamos pra cá, fomos no ano seguinte, em 2013, já viramos cobrador da Cidade Dutra, começamos a trabalhar lá. E foi tudo legal. Só que o que aconteceu? Como o bonsai já não estava vingando mais, o patrão do meu pai estava ficando muito idoso também, aí decidiu querer lotear esse sítio. Mas aí não, aí deu problema, né? Os índios, claro. Os índios já tinham uma histórico de briga antiga com ele, de anos 30 lá pra cá. Lá dos anos 90, anos 2000. Acho que foi dos anos 2000, anos 90 nem tinha essa aldeia aqui ainda. A aldeia foi transferida para essa região nos anos 2000. Só que já tinha histórico de briga com o patrão do meu pai desde anos antes do meu pai mudar aqui, trabalhar aqui. Aí nessa que eles ficaram sabendo que o patrão do meu pai queria lotear esse sítio, fazer várias chácaras, construir um loteamento irregular aqui. Óbvio que eles não aceitaram, né? Como eu falei lá no outro vídeo. Essa chácara aqui, apesar de ser terreno privado, ele está totalmente cercado pela terra indígena, território indígena. Tanto a chácara que, como eu falei no outro vídeo, o lado direito, esse aqui que eu estou agora, é terreno particular. Do lado esquerdo é território indígena. Aí
Só que como lá no a chácara vizinha aqui, lá nos anos 80, 90, ou acho que o dono do sítio morreu, e os herdeiros dele nem quiseram saber, né? Aí no processo que construiu que a primeira aldeia, que a Tupi-Guarani, que é lá de cima, eles tomaram, acabou o sítio do lado, também fazendo parte do território indígena. Acabou que esse sítio ficou todinho isolado, só tem ele. O resto é só represa, inclusive a represa Guarapirão, a represa Billings já fica logo ali. Eu tenho uma história interessante sobre aquela usina, eu vou contar em outro vídeo. E até o sítio está todinho entre território indígena e a represa Billings, um braço da represa Billings, que é o braço do rio Taquacetuba. Inclusive é o mesmo rio que tem as balsas lá da Ilha do Bodé, que dá o nome da estrada de Taquacetuba. Aí foi que nessa briga, isso antes do meu pai trabalhar aqui ainda, já tava uma briga tão feia entre o patrão do meu pai e os índios, que ele tinha um barco, um barquinho de pesca aqui, né? Os índios foram lá e tacou fogo. Isso aqui foi faz uns 20 anos já, ou quase 20 anos. Todo esse estrago, esse queimado nas paredes, é de 20 anos atrás, quando os índios tacaram fogo no barco dele aqui. Aí foi que, beleza, né? Ele tinha entrado em acordo, entrado na justiça, né? E venceu, só que nessa de ele querer ser ganancioso, de querer lotear esse sítio aqui, os índios começaram a brigar de novo, né? E quem tava morando aqui? Tanto eu com meu irmão, quanto nem meus pais. Aí estavam furtando cabo, furtaram toda a fiação, a instalação da instalação da bomba, pra gente pegar água da cisterna. Aí chegou um momento que a gente falou, não dá mais. A gente tá no meio do fogo cruzado, sabe, sei lá, quanto vai esquentar essa briga aí, melhor a gente cair fora. Aí eu saí com meu irmão, fomos morar perto do trabalho, lá no gradão, do lado da garagem mesmo, enquanto meus pais alugaram uma casa para morar no Colônia, que é um bairro que fica entre no Palheireiros e aqui o Barragem. Até aí, beleza, aí acabou. A gente ficou passado. No fim, quando meu pai saiu daqui, meu pai era o que, não sei, era quem fazia esse sítio aqui ir pra frente, e quando meu pai saiu, acabou pro patrão dele, né? Aí não tinha mais como, ele é idoso já, tá mais de 80 anos, não tinha como fazer mais, nada. Aí nessa que desistiu dessa ideia de querer lotear, que viu que não ia conseguir lotear, aí acabou a briga, ficou em paz com os índios de novo. Só que desde então, o sítio ficou abandonado. Chegou uns tempos, ele colocou uns índios pra cuidar da casa aqui, mas não deu muito certo. Aí teve tempo atrás, no ano passado, aí meu pai veio fazer uma proposta com ele. Vamos fazer o seguinte, o senhor não precisa nem pagar nada. É só pela minha moradia e... É só pela minha moradia e pela... Eu cuidar pelo valor do aluguel, né? Enquanto isso eu cuido da chácara. E eu, no caso, eu sozinho, sabe? Meu irmão mais novo já se juntou com uma mulher. Já se juntou com uma, já se separou, já se juntou com outra. Em Pascal seguiu a vida dele, né? Que eu tenho que tomar cuidado, tem bastante animal peçonhento. Serpente e aranhas peçonhenta aqui. Se não olhar, não pisar olhando pro chão, pode pisar em algumas delas e levar uma picada, que é um assalto. Mas já vem de calça, sapato, já para não ter tanto risco. Então, continuando, só que no ano passado, quando a gente fez proposta, contou, beleza, vamos mudar de volta. Aí eu pedi cadência de 4 meses de aluguel pra tirar do meu bolso para reformar a casa. Inclusive estou chegando ali na casa, que tá caindo aos pedaços, né? Tá abandonada há mais de uma década essa casa aqui. Não tem instalação de eletricidade, não tem instalação de encanamento. Mas quando eu fiz essa proposta, ele gostou, não, beleza, vamos fechar. Fica esses 4 meses de cadência sua. Aí você paga, eu fiz proposta de R$250 de aluguel pra ele, né?
que é um valor justo, eu acho, já que meu pai não ia receber salário. E os meus pais não pagavam aluguel. E eu já bancava do meu bolso, tanto meu quanto da aposentadoria dos meus pais, a reforma da casa, que ia gastar bem uns 4, 5 mil reais aqui, pra deixar a casa em condição de moradia. Só que na hora de fechar um negócio, além de ir lá conversar, basicamente fechar o contato verbal, né? Ele foi ganancioso. Ele falou, não, é 350 reais de aluguel, sua 350 reais dos meus pais. E 2 meses de carência pra você reformar a casa. Ué, cara, que velho safado. Isso é absurdo. Olha que a proposta foi de pagar 250 reais pro valor inicial, com 4 meses de carência pela reforma da casa que íamos fazer. E meus pais não pagaram aluguel, tá 700 reais total. E só 2 meses de carência e além de reformar a casa. Eu falei, quer saber? Dane-se. Eu gosto muito do lugar, eu amo esse lugar aqui. Só que você é muito safado. Não dá pra ter conversa com você. E dissemos. Isso aí foi no ano passado, né? Foi então que surgiu aquela oportunidade da casa que estou morando agora. Não chega aos pés desse sítio aqui. Quase que apareceu um trabalho que eu não sei nesse sítio aqui. Meu pai já é idoso, né? Na época ele tinha nem 65 anos. Hoje meu pai está com 75 anos. Não teria condição. Eu que ia ter que botar a mão na massa para deixar esse sítio em ordem. Ou seja, para mim foi até um alívio. Eu tenho muitos outros compromissos e ia ter um tempo para manter tudo isso aqui embaixo e acabar tendo que gastar muito dinheiro mandando o terceiro limpar essa chácara aqui constantemente. E foi que ficou nisso. Mata aqui tá bem difícil, tá bem alto, ó. Pegar na altura, tem parte que chega na altura da cintura. Mas vamos aí. Dando encarar esse mato aqui, eu não chego lá na casa. Isso aqui é resultado de tá, como tinha os índios morando aqui cuidando, de 8 anos de abandonou. Aqui 8 anos sem ninguém limpar esse terreno. É normal, ele tá com esse mato altíssimo. Que eu não sei, não dá nem pra reconhecer, não sei nem onde eu tô andando mais. Onde que é a estrada, onde que é a beira da estrada. Mas olha, eu vou chegar lá. Põe aqui mesmo se posso. Aqui é muito cipó, tá difícil. Eu quero chegar na casa aqui, mas tá difícil. Inclusive eu vou sair por fora, eu não vou vir aqui por dentro, que eu não vou querer pegar essa mata de novo não. Mas tem gente que entra aqui. Provavelmente os índios, né? Porque tá bem pisado o mato, eu tô seguindo onde o mato tá pisado. Então, vai continuando. Aí ano passado acabou não dando certo por causa da ganância do dono da chácara, do sítio aqui. E chegou esse ano, surgiu aquela oportunidade. É uma casinha com um terreno pequeno. O sonho do meu pai era conseguir uma casa que desse para ele fazer uma hortinha. Ele gosta muito de trabalhar com horta. Inclusive na época, tá tudo aqui é da horta. Esse pedaço aqui, todo lado da casa dele é da horta. E ele tá podendo se divertir um pouquinho lá naquela casa, que tem um quintal bom. A casa que eles moravam era aqui, né? Aqui era o quarto deles. Até que tá num estadinho razoável. Mas o crítico mesmo tá na cozinha. A cozinha ela tá trancada, não dá pra mostrar lá dentro. Queria mostrar, mas não dá. Pode continuar trancada. E aqui eu vou mostrar pelo buraquinho. A cozinha. Deixa eu ver se consigo abrir. Ela tá emperrada. Vou mostrar aqui por dentro. A cozinha da casa deles. Não dá não. Tá pelo buraquinho mesmo. Acho que é a cozinha. Não dá pra mostrar direito, mas é. E aqui do lado é do banheiro. A cozinha que tá bem acabada mesmo. Ia ser casa. Simplesmente não tem detonado toda a definição elétrica e toda a encanamento, né? Aqui era a lavanderia,
Meu pai tinha feito uma cobertura de lona. Inclusive quando a gente morava aqui, a gente falava, essa árvore vai cair. E no fim ela caiu em cima da casa, mas não chegou a quebrar a laje. Apesar de ela ser grandona. Aqui era o tanque. A cobertura aqui era tudo de lona. Aqui é na época que a gente tinha Kombi e o Fusquinha. Estacionava a Kombi e o Fusquinha aqui, um do lado do outro. Não tinha essa árvorezinha, né? E aqui já é a casa que eu morava com meu irmão. Aqui era o banheiro. Suído bem quebrado. Vandalizado, conforme os 10 anos que se passaram, né? Aqui era um banheiro externo, que não era usado, nem na época que eu morava aqui. A gente usava de depósito só. E aqui é a parte da frente. É a casa que eu morava com meu irmão. Legal, aqui tá aberto. Aqui era a cozinha. Gabinete, o tempo detonou. Acho que o próprio dono do sítio que arrancou, que tava podre as madeiras. Caixa de, como eu falei, ó, caixa de fusíveis totalmente detonada. Limparam tudo, né, nesse tempo, toda a instalação, não sobrou fio nenhum nesse tempo que a gente morou. Vamos ver se sobrou alguma coisa do banheiro. Levaram um lavatório, a privada deixada, né. Ó, o encanamento aqui não tá tão crítico assim, ó, tá aqui todos os encanamentos. É só a fiação mesmo que mexeram. E aqui era o quarto. Foram 4 anos dormindo nesse quarto. Saudade, viu? Foram 4 anos mais felizes da minha vida aqui. Infelizmente teve esse problema com os índios. Fomos obrigados a sair. Aqui eu nem vou lá. Aqui era o portão de entrada. A casa ali de manutenção, que tinha a chave geral. Inclusive a caixa de força aqui é trifásico. Como aqui já foi o projeto inicial do meu patrão, que eu vou falar em outro vídeo, do patrão do meu pai, do ex-patrão do meu pai, inclusive vou falar em outro vídeo. Era fazer uma indústria aqui. Isso nos anos 70. Aí, por conta disso, ele pediu uma instalação trifásica, instalação industrial mesmo. E aqui é uma casa praticamente caixa da controle de energia. Embora o trifásico aqui, de acordo com ele, nunca foi usado. Exatamente por causa que o projeto do industrial aqui nunca saiu do papel. E ali era um galpão, um dos galpões dele. Que o tempo, esse galpão já fazia 2 décadas que estava abandonado quando eu morei aqui. E agora, 1 década depois, ele já caiu quase todinho. Aí tá em ruína. Aí é só a ruína do galpão. Então é isso. É o que eu queria mostrar. É a casa que eu morei. O lugar que eu fui mais feliz que eu já morei, apesar no canseira que era a caminhada de 3 km de ida, 3 km de volta todo dia para ir pro trabalho. Com exceto nos dias que eu pegava carona com meu irmão, que era de carro, né? Que nos últimos anos o trabalho acabou sendo bem constante, eu já não estava mais andando a pé quase. Essa aqui foi pedaço da minha história. Morei aqui entre finalzinho de 2012 e meados de 2017, até o início de 2017. Ou seja, 2012, 13, 14, 15. São 4 anos e meio que eu morei aqui. Quase 4 anos e meio, não chegou a fechar 4 anos e meio certinho não. Então é isso, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Uma boa dose de saudosismo que por pouco no ano passado não virou presente de novo. Ó, inclusive a casa de força principal aqui do sítio devastado, não tem. Ah não, aqui é a caixa de correio. Esse aqui é muito saudosismo que eu tenho nesse sítio aqui. Mas é isso, tudo tem início, meio e fim, né? Aqui eu tive meu início e tive meu fim. Então valeu, galera. Até o próximo vídeo. Provavelmente vai ser falando sobre a história aqui das indústrias.